curiosidades sobre a camélia, que eu fazendo pesquisa sobre a flor, a planta, e achei um monte de coisa, de curiosidade, então eu resolvi pôr aqui para todas nós sabermos, né? Então, antes de falar a Dama das Camélias, eu sempre gostei muito de ler, quando eu era adolescente eu li A Dama das Camélias, um romance muito lindo, né, de Alexandre Dumas Filho, e na época ele foi um dos mais célebres romances do século XIX. Então conta a história de um amor avassalador entre Marguerite Gautier e Armando Duval. Ela, uma cortesã lindíssima, né, da Paris do século XIX, e ele um estudante de direito de uma família aristocrática. E ele tem um cunho autobiográfico porque ele viveu esse amor, por isso ele resolveu escrever. E logicamente que o romance não deu certo, porque ela uma cortesã das noites de Paris e ele de uma família aristocrática. Até que o pai pede para ela abandoná-lo, ela abandona e ela morre no final, tem tuberculose, e eu chorei nesse filme. 15 anos, 16 anos. Eu li recentemente nas nossas aulas de literatura, o professor abordou esse livro e esse autor, o autor principalmente, né? Porque ele é filho do Alexandre Dumas. O livro é muito atual, gente. Leiam de novo se vocês tiverem oportunidade, porque é muito bonito. Ele é muito legal, muito lindo mesmo, né? Me lembro, até vou ler de novo, porque o livro faz muitos anos. E por que a Dama das Camélias? Né? Porque ela usava, nas noites de Paris, ela usava uma camélia branca na roupa ou nos cabelos para dizer que aquela noite ela estava disponível. E 5 dias do mês ela usava uma camélia vermelha para dizer que aquele dia ela não estava disponível. Então essa é a história e é muito linda, pode mudar. E o Giuseppe Verdi ficou apaixonado porque ela foi adaptada pelo próprio autor, ela foi adaptada como uma peça de teatro. E conta lá na história que o Giuseppe Verdi, quando viu aquela peça de teatro, ficou apaixonadíssimo e compôs a La Traviata, que é esse que ali é só um trecho, né? Mas é uma ópera muito linda. E a primeira apresentação foi em 2 de fevereiro de 1852 e ele fez já um ano depois, ele já apresentou a ópera. E na ópera não era Marguerite Gautier, era Violetta Valéry. Então isso aí. Uma outra curiosidade da camélia, que um dos grandes símbolos da abolição da escravatura no Brasil foi uma plantação de flores no Rio de Janeiro. Eu estou na tua frente, meninas? Não. José Seixas Magalhães era um português que ele fabricava malas de couro, sacos de viagem, e ele tinha uma chácara no Leblon. E ele era um abolicionista, tinha ideias avançadas, e ele começou, e como a camélia no Brasil ainda era uma flor muito rara, ele resolveu plantar, para ganhar dinheiro, obviamente, e ele tinha o auxílio de escravos fugidos. Ele dava guarida, né, para esses escravos e para ajudar, ele tinha a cumplicidade também dos abolicionistas do Império, que faziam vista grossa, e ele começou a plantar camélias. E aí a chácara dele chamou-se Quilombo do Leblon. Inclusive tem uma música do Caetano Veloso que chama-se Quilombo do Leblon. Fui saber agora. Então a camélia tornou-se a flor símbolo da liberdade. Bom, e a princesa Isabel, lógico, abolicionista, né? Então ela ousou muitas vezes usar uma camélia no vestido para mostrar que ela era abolicionista. E eles se reconheciam pela camélia. Então os homens usavam a camélia na lapela dos paletós, então eles se identificavam por isso. E também quem plantava a camélia nas suas casas também mostrava que era simpatizante do abolicionismo. Então elas viraram um símbolo da causa, símbolo da liberdade.
No dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, ela ganhou 2 buquês de camélias. Um buquê de camélias artificiais da diretoria da Confederação em nome do movimento vitorioso. Eu acho que nessa diretoria não tinha sejartiana, porque não era um momento tão importante oferecer uma camélia artificial, com certeza não tinha. E ela recebeu também um buquê de camélias naturais do quilombo do Leblon por gente do povo. E diz Rui Barbosa, que também era um abolicionista, que foi a mais mimosa das oferendas populares. E falando em Rui Barbosa, existe no Rio de Janeiro a Casa Museu do Rui Barbosa. E na época, conhece isso? Então, na época, ele plantou, na época da abolição, né, não sei, não da abolição, mas na época, ele plantou também camélias no jardim dele. E essas camélias ainda existem lá. Então, essa é a Casa Museu, é uma casa cor-de-rosa, muito bonita, né? E ela pode ser visitada. Então, essas camélias, as árvores que estão lá, são documentos vivos da história do Brasil. Então, esse é o primeiro museu-casa público que pode ser visitado. E Rui Barbosa viveu nessa casa de 1895 a 1923. Bom, a camélia tem vários símbolos, né? Amor, afeto, admiração. Na China, ela representa a união dos amantes. As pétalas delicadas representam a mulher. E o cálice representa o homem que a protege. Não sei se nos dias atuais será o contrário. É verdade. Porque normalmente quando uma flor começa a murchar, as pétalas caem e o cálice permanece. E na camélia não, ela cai inteira, com o cálice e as pétalas. Então isso quer dizer que é um amor eterno, que até na hora da morte eles estão juntos. Então é isso aí, essa é a história do amor eterno. Uma coisa que eu não sabia, acho que eu vou ficar ali. Não, Maria, eu fico ali. Uma coisa que eu não sabia é que a camélia também é símbolo da Chanel. Eu não sabia. E ela também, a Gabrielle Coco Chanel, foi seduzida pela beleza da camélia, né? Sem fragrância ou espinhos, ela é flor da simplicidade e pureza, muito semelhante ao espírito de Coco Chanel. O motivo simétrico e icônico exemplifica perfeitamente a Maison Chanel, com sua elegância discreta e charme temporal. E ela gostava muito, isso eu achei em vários lugares que eu pesquisei, que ela gostava muito das camélias, que essa em especial que ela gostava, porque tem umas que tem perfume. Essa não tinha perfume, então não misturava com o seu perfume preferido, que era o Chanel número 5. Então por isso ela gostava das camélias brancas dessa espécie. Agora nós vamos entrar propriamente. Tem umas curiosidades, né? Então a camélia, ela recebeu esse nome em homenagem a George Joseph Campbell, que foi um jesuíta, botânico, zoologista, e no século XVII ele levou para a Europa a camélia das Filipinas. Família Teácea, origem Japão, Coreia e China. E na China, todas as espécies de camélia são designadas pela palavra mandarim chá, com aquele simbolismo, que aquilo ali quer dizer chá. Complementado por algum termo que geralmente caracteriza o seu habitat ou suas peculiaridades morfológicas. Então, o gênero camélia tem cerca de 80 espécies, nativas das florestas da Índia, que tem o chá da Índia, né? Que veio de lá, camélia sinensis, sudoeste asiático, China e Japão. Não acertei. Bom, são arbustos ou árvores de porte médio, com folhas coriáceas, escuras, lustrosas, com bordas serrilhadas e denteadas. Então a Dirce muito gentilmente me trouxe uns galhos de camélia, e realmente elas são lindas, as folhas, com serrinha mesmo do lado, são muito lindas. E tem botãozinho, acho que eu vou pôr na água para ver se
Se abre o botão. Bom, a camélia tem mais de 3.000 variedades. As obtidas da espécie Camellia japonica, que é a mais comum de todas, tem mais de 5 a 8.000 espécies de camélia, por cruzamento, por estaquia, né? Normalmente, quando é comercialmente, eles fazem os cruzamentos. As flores das camélias podem ser separadas em 3 categorias: simples, semidobradas ou dobradas. Essa é uma camélia simples. Elas possuem apenas um ciclo de pétalas, estames e pistilos íntegros e normalmente funcionais. Então, o que é isso que quer dizer? Que os pistilos aqui estão bem aparentes, certo? Prontos para serem polinizados. Então, o inseto chega ali, ela está nada impedindo. A semidobrada, as flores possuem mais de um ciclo de pétalas. E os estames e pistilos podem ou não ser transformados em petaloides. Petaloides são essas pétalazinhas menores aqui, que algumas delas sobrepõem o pistilo. Então, olha, foram em petaloides, mas sempre alguns estames íntegros e algumas vezes férteis. Então, esse tipo aqui da semidobrada, ela pode ser fértil ou não. Porque como os petaloides, vamos dizer, escondem o pistilo, o inseto tem mais dificuldade. E a camélia dobrada, que as flores possuem inúmeros ciclos de pétalas, todos os estames e pistilos são convertidos em estruturas petaloides. Olha aqui, ó. Até não tive curiosidade para abrir, saber se tem um pistilo lá dentro. Vou fazer isso. E as flores são sempre estéreis. Então, essas flores, as dobradas, as flores são estéreis, porque não tem como polinizar, certo? Bom, são 3.000, eu vou falar das 3.000, sabe? Uma semana falando aqui, né? Então, aqui é só isso em ordem alfabética, aquilo vai embora, são 3.000 espécies, né, das camélias. Então, eu vou falar rapidamente também dessas principais, que são as mais comuns que tem, que é a crisanta, a japônica e a reticulada. A utilização paisagística também é ampla. As camélias vão bem em jardins europeus, orientais e contemporâneos. E realmente, em qualquer lugar que você planta uma camélia, ela preenche o ambiente, né? Ela domina o ambiente. A floração varia de acordo com o clima em que ela está inserido. Então, lugares, ela se adapta, tanto que ela dá no outono e inverno, aqui para nós ela floresce no outono e inverno, mas ela se adapta também a lugares de climas temperados um pouco mais quentes. Ela dá o ano todo em regiões mais quentes, né? As flores podem ser colhidas, elas são bem duráveis. Se você colher as flores e colocar no vaso, elas são duráveis, só não podem manuseá-las, porque elas mancham. As brancas ficam bem amareladas. Ali um jardim japonês, né, que acho que ele não faz mal. Bom, então as formas mais comerciais, lógico, as pessoas querem as formas mais comerciais, são as flores grandes, pistilos bem coloridos, existem pistilos de muitas cores, pistilos vermelhos, pistilos amarelos, laranja, então essas são as mais comercializadas. As variedades pintalgadas ou manchadas também. As amarelas não são tão comuns. Vocês já viram camélia amarela? Eu nunca vi. Aqui, eu também nunca vi. Elas não são tão comuns. Elas são obtidas através de hibridação entre certas espécies. Não há camélias azuis, mas pesquisadores já observaram pintas azuis em algumas camélias, geneticamente falando, né? Então eles estão pesquisando, tentando isolar esse pigmento azul para ver se eles conseguem fazer, né, criar uma camélia azul. Essa ali está maravilhosa. Diga. Olha, a outra ali, quando você falou de amarela, né?
Lembra que foi ofertada, acho que há uns 2 anos atrás para nós? As mudas, né? As mudas. Eu comprei 3 cores. Será que tinha dela? Não, tem. Eu vou falar sobre a amarela, que existe, mas aqui eu nunca vi. Não, mas digo naquele, porque tinha de mais também não lembro. Tinha diversas. Tinha diversas. Tinha amarela. Mas eu não lembro de ver amarela. Eu comprei, mas não tinha amarela. Eu comprei também daquela, que tá bonitinha. Mas até fui ver lá para fotografar, mas está sem flor, então não deu. Mas já está com botão. Já né? está com botão, ela já floresceu. Você veja quanto tempo, nem 2 anos. É bem rápida. É bem né? rápida. É aquela história que a gente contou, provavelmente que ela foi de estacas, e que todo mundo sabe que uma estaca tem a idade da planta-mãe, né? Então, depois eu vou falar. Mas olha aquelas antigas, né? Oi? Aquelas antigas que ficam... Eu tenho uma antiga lá em casa, que é também professora de desenho, isso tem uma raridade. Sei. Porque eu acho que essas que nós compramos no Frank, elas não são muito altas. As muito altas, eu era coordenadora do espaço cultural ali do Menino do Leão, Sei. para 611, trabalhava ali. Ele era um abolicionista. Ali tem vários pés de camélia que devem ter uns 5 metros, porque elas foram como plantadas em o palacete foi construído em 1900. Você veja. Ele era um abolicionista. Certo. Então eu sei que até quando ia os turistas lá, eu dava uma aula. Sim, falando sobre isso. São lindas as camélias. Elas são todas centenárias. Sim. São vermelhas, rosas, mescladas e rosa. Mas elas são... É que essas, Ana, creio eu, que vamos dizer, são as camélias não digo nativas, né? Que não teve cruzamento nenhum, são híbridas. Então elas vão mesmo. Agora essa que nós compramos, eu sei que eu comprei 8 pés. Sei. Eu plantei lá no sítio e fiz uma alameda. Eu só perdi uma, não morri. As outras estão bonitinhas, já A floresceram. minha também foi. Mas eu acho que não vão dar altas, isso que eu fiquei meio frustrada. Eu pensei que elas eram novas bem ainda. altas. Elas são muito Não, a pessoa foi lá em casa, depois depende da espécie. Eu acho que essa espécie que eu comprei, elas nunca chegaram. Como elas são geneticamente modificadas, o homem faz ali pequeno, grande, faz de tudo que é jeito. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar o que vai acontecer. A minha tá assim, eu acho. Tomara que tenha. Não, a minha ainda está pequena. Não, a minha tá assim. Eu tinha na minha casa a branca, que é a mais comum, né? A branca não tinha 5 metros, mas tinha 3. A Mas raiz era muito. E ela era assim, ela era copada, bem redonda, sabe? Os 3 metros ela atingiu. Depois ela vai. E uma coisa interessante também, que a Maria, eu acho que ela é rústica, porque o meu cavalo comeu 2 vezes toda a água. Ela roçou tudo. Mas ele fez uma ponta. Mas ela está linda. Fez uma Mas ponta. ela está linda. 2 vezes. Vendo a baba de cavalo? Ele podou. Eu nunca imaginei, mas o jeito que estava com essa flor ficar tão bonita de novo. Viu só? Vai ver que ela precisava de uma ponta. Isso que depois você vai perguntar assim, a necessidade de moda. Olha, bom, você pode podar as camélias, pode, vamos dizer, uma poda de formação. De repente você tem uma camélia enorme que você está te atrapalhando, tirando o sol de alguma coisa, você pode deixar ela mais baixa, né? Deixar ela bem harmônica, ela pode ser podada, entra poda assim, tanto que aguentou do Dando fazer. Então essa é a camélia sinensis, né? A camélia do chá, que também conhecida muito, eles falam camélia sinensis, camélia do chá da Índia, né? Ela ali está uma arte botânica, mostrando todas as partes dela. Ela é uma flor pequena, que as folhas são menores também, e essa é a do chá. Também, lógico, todas elas são da família Teaceae, e a chá da Índia, né? Então, originalmente, ela foi descrita por Linneu como T. sinensis. E o nome caiu em desuso quando se notou que os gêneros T e camélia não apresentavam diferenças significativas entre si. Então, ela voltou, não, ela é chamada agora como camélia sinensis, só camélia sinensis. E ela,
E ela pode chegar a 15 metros Nossa. de altura. Algumas espécies podem chegar a 15 metros de altura. Nossa. Outras não, tem uma linha reticulata, que é uma outra que elas são mais baixas mesmo. Então todas elas são dessa família, elas todas são fortes, mas algumas têm umas características mais frágeis, que você tem que abrigar mais, ela não aguenta tanto calor ou tanto frio. Mas se bem que elas vieram da China, então elas por frio elas aguentam bem. Ela gosta de meia sombra. Porque eu plantei num lugar, ela não gostou, era só demais. Sei. Daí eu vi umas árvores, botei perto, tá linda. Lá no escritório onde meu marido até trabalhava, tem uma camélia muito bonita lá, e ela está em sol pleno, mas aquilo fica Bem mais bonita. maravilhoso. A minha folha branca só foi. Sol pleno. Então eu acho que ela Se adapta. Ela se adapta, sim, com certeza. Ela se adapta, exatamente. Tem a folha que usa para fazer o chá. A flor que usa para fazer o chá. A flor. A folha não é folha. Não, a folha. A folha. A folha que é a flor. Desse chinês? Do chinês, da chinesa. É a folha e é o gatinho, né? Bom, a lenda do chá, acho que todo mundo já conhece, né? Que por volta de 2750 a.C., Shen Nung, que era um imperador e herói chinês, conhecido como um divino agricultor, ele estava fazendo uma viagem, ele parou embaixo de uma árvore, que era uma camélia sinense, que ele não sabia, e eles estavam fervendo água para beber, né? Purificando a água. Quando uma folha voou dentro dessa vasilha com água, e assim ele sentiu aquele perfume do chá, resolveu experimentar, e assim ele descobriu os poderes mágicos do chá. Mas nas pesquisas, lógico que isso é lenda, né? 2750 a.C., conta que ele era um curioso, ele estudava, ele era um botânico, ele estudava plantas, ele gostava muito de estudar as plantas, e ele experimentava todas as plantas que ele achava, ele fazia chá, ou ele comia, e diz que ele foi envenenado 72 vezes. Então, você lendo a história, sei lá, está nos livros. E as primeiras mudas de camélias sinenses que vieram para o Brasil, vieram em 1812 por Dom João VI, que era um grande apreciador do chá também. Elas vieram de Macau para serem plantadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2 anos depois, cerca de 300 imigrantes chineses chegaram para implementar a produção. Então, naquele quadro de Johann Moritz Rugendas, que foi um pintor alemão, ele retrata bem como foi a plantação dos primeiros pés de camélia sinense. Ali deve ser Dom João VI, sentado ali apreciando. Então é isso aí. Protegido por uma sombrinha. Protegido por uma sombrinha, os escravos lá plantando, mas Bom, a camélia japônica é uma das mais comuns e uma das mais fáceis de cultivar, certo? E ela apresenta inúmeras variedades e híbridos. E ela é cultivada no mundo todo, porque ela se adapta, exato, ela se adapta em qualquer estação. Como eu acho que ela veio do muito frio, ela se adapta praticamente em todas as estações, né? Talvez não aguente muito o calor, mas tem umas aí também, então, no mundo todo. Ela tem um tronco lenoso, folhas elípticas, cerosas e coriáceas. O que é coriácea? Coriáceas de couro, ela é dura, né? Aspecto assim, bem duro, né? Que daí a gente dá para ver bem aqui, elas são bem durinhas mesmo, e serrilhadas, olha, essa é bem serrilhadinha. Outras são denteadas, mas essa é bem serrilhada. Elas podem ser, as flores podem ser grandes ou pequenas, e diversas cores, como naquela foto ali, ela tem diversas cores naquele pé de camélia ali, né? Vermelho, rosa, branco. Ali deve ter sido enxertada. Muito bonito. Provavelmente. Porque não ia nascer assim. Provavelmente eles fazem muita modificação, enxerto, geneticamente fazem. Mas pode ser que não, né? Porque se vê o hibisco, tem aquele hibisco mutável. Essa aqui ela não sei, vai ser preto. Exatamente. Mistura de cor. Manacá também. Eu acho que a parte que é mais a hibridação, é mais assim da
variedade da planta, né? De um jeito ou do outro, eu acho que mas isso realmente pode ser uma coisa mais natural mesmo. E as mais comuns são a branca, a rosa. Bom, a japônica é a mais cultivada. Que é essa aí. Que é essa ali. Né? Algumas espécies, como a japônica, a sasanqua, a reticulata e crisanta, são cultivadas por suas belas e exuberantes flores. A folhagem dela é bem densa, então ela é muito usada para fazer cerca viva, para dividir esses condomínios que não tem muro, né? Eles fazem muito em cerca viva. Então deve ficar lindíssimo, porque imagine florido isso, né? Elas gostam de solos ácidos, férteis, exatamente, bem irrigados, a meia sombra ou sol pleno, certo? E não se adaptam em climas demasiadamente quentes, mas toleram geadas e neve. Vieram da China e do Japão. Algumas flores são tão grandes quanto a palma de uma mão, outras tão pequenas quanto uma moeda. E algumas, não são todas, elas exalam um suave perfume, não são todas. Eu ainda não tive a sorte de Branca, principalmente branca. A branca não tem? Perfume. Tem perfume? Eu tenho a branca. Predominante o branco. O branco. Eu vou sentir lá, ela tá com você, agora você abrindo. Beleza. Os frutos, né, depois da floração, os frutos são cápsulas globosas e o tamanho pode variar de um amendoim a uma maçã. Então existem umas camélias muito grandes que o fruto dela é muito grande também. E ela tem cerca de 3 sementes esféricas. E ela plantando a semente, ela demora bastante tempo, sabe? Ela leva de 6 a 7 anos para florescer. Tá? Já vou falar sobre a enxertia ali, porque ela realmente assim, na técnica, digamos, seminal de semente, ela demora bastante. A camélia sasanqua, ela é uma camélia simples, né? Ela também é chamada de camélia do outono. Ela tem um crescimento